Que a paz do Senhor Jesus possa estar sobre a sua vida nesse momento. Hoje aqui no nosso canal Guardando a Palavra, eu quero falar com vocês, trazer uma reflexão sobre o tema Vai acontecer segundo a sua fé. Atenção, vai acontecer segundo a sua fé. E para falar dentro desse tema aí, eu quero ler com você Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 29. Diz assim: Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. Para quem Jesus disse isso, foi para dois cegos que foram procurá-lo. E quando eles chegaram perto de Jesus, certamente levado por alguém, Jesus perguntou para eles: Vocês creem que eu possa curar vocês? E eles disseram: Sim, Senhor. Vocês creem? Sim. Aí Jesus tocou, veja bem, Jesus tocou nos olhos deles, mas Jesus não tocou nos olhos deles e disse: Abra os seus olhos. Ou disse assim: Sejam curados. Não, Jesus tocou nos olhos deles, mas disse assim: Seja-vos feito segundo a vossa fé. Primeiro, Jesus perguntou se eles criam que Jesus podia curá-los. Quando eles responderam, sim, acreditamos, Jesus colocou a mão nos olhos deles e disse, então, seja-vos feito segundo a vossa fé. Meu irmão, fico eu aqui pensando, se Jesus diz isso para mim e para você hoje, se Jesus diz isso para você a respeito do que você está orando, seja feito, meu servo, conforme a sua fé. Seja feito, minha serva, segundo a sua fé. O que aconteceria com a gente? Meu irmão, nós somos muito bons em colocar toda a responsabilidade para Deus. Né? Dizemos, não, Deus tem todo o poder. Deus pode. Mas, meus irmãos, eu sei que Deus pode. E Deus sabe que Ele pode. Mas, e a nossa responsabilidade de crer? É interessante essa história. Jesus lança, eles foram procurar a Jesus, dizendo que Jesus podia fazer tudo para eles, tal, e que, Aí Jesus lança agora também a responsabilidade para eles dois. Seja-vos feito conforme a sua fé, a fé de vocês. Ou seja, se eles tivessem fé, depois desse versículo que lemos, a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos, ou seja, eles tiveram fé para ser curados. Jesus falou, seja-vos feito segundo a fé de vocês. Se eles tivessem fé, eles seriam curados, os olhos se abriam. Mas se eles não crescem, eles permaneceriam cegos. Porque Jesus disse, seja-vos feito conforme a fé de vocês. Irmãos, nós somos muito bons em colocar toda a responsabilidade para Deus. Toda a responsabilidade para Deus. Mas Deus faz conforme a nossa fé. Conforme a nossa fé. O que é que nós cremos? Meu irmão, às vezes a gente espiritualiza as coisas demais. Você vai entender o que eu vou falar. Tem gente que diz assim, né? Não, mas seja feito conforme a vontade de Deus, seja o que Deus quiser. Meu irmão, mas peraí. Se tudo a gente dizer assim, seja feita a vontade de Deus, seja feito do jeito que Deus quiser e tal, então a gente não vai nem orar mais. Então se Deus vai fazer a vontade dele mesmo, então não precisa nem orar. Para que a gente ora então? Pelo contrário, irmão, Jesus falou, quando estiverdes orando, credes que recebestes e será assim convosco. Está escrito na sua Bíblia aí. Credes que recebeste e será assim convosco.
Meu irmão, é muito bonito a gente dizer, ah não, seja feito a vontade de Deus. É muito bonito. E é claro que no último caso, irmão, tudo é feito segundo a vontade de Deus. Se Deus não quiser fazer, ele não faz. Mas, meu irmão, nós temos que crer também. Às vezes a gente diz, cadê aquele Deus dos milagres? Cadê o Deus que abriu o mar vermelho? Cadê o Deus que operava tantos milagres? Irmão, e se Deus estiver virando para mim, para você, e estiver dizendo, cadê o povo de fé? Eu estou falando do Rio Jordão, eu me lembrei, né? Você vê o Rio Jordão, né? Olha o que Deus falou para Josué. Que os pés dos sacerdotes toquem no rio, e quando tocar no rio, o rio vai se abrir. E o rio estava transbordando. Já leu aquela passagem? Está lá no livro de Josué, irmão. Tremendo aquilo ali. Veja que fé. Veja como que Deus trabalha com a fé do homem. Aí, irmãos, a Bíblia diz que quando os sacerdotes colocaram os pés, a planta dos pés, no começo do rio, na água, aí, irmão, Deus abriu o rio. Mas eles tiveram que crer que Deus iria abrir o rio, mesmo colocando o pé na água, estava transbordando. Aí eu pergunto para você, se o rio não abrisse, o que aconteceria? Eles morreriam, mas eles acreditavam que o rio iria abrir. Tomaram atitude de fé. Irmão, a gente hoje, muitos de nós queremos que Deus abra rio, mas não tomamos atitude de fé, não colocamos o pé na água. Você sabe uma outra coisa? Deus, às vezes a gente não confessa a nossa vitória. Se esconde. Desculpa lhe falar, mas se esconde na espiritualidade, que essa não é verdadeira, de dizer assim, ó, não vou nem falar nada, Deus vai fazer conforme a vontade dele. Meu irmão, e a confissão de fé? Aonde que ficou? Eu não posso confessar, não posso crer e confessar a minha vitória pela minha fé? Né? Eu não posso crer e confessar às vezes. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Na verdade, muita gente, ele tem medo de, ele, vamos supor, tá pedindo a Deus alguma coisa, e ele tem medo de dizer que Deus vai fazer, e se por um acaso Deus não fizer, pensa ele, né? Aí que é que ele vai, como é que vai ficar a cara dele diante das pessoas? Muitas das vezes a gente não tem mais confissão de fé, porque a gente tem medo de dar errado. O que é que a gente vai dizer? Então a gente diz, tá na mão de Deus, né? Seja feita a vontade de Deus. Irmão, é claro que no final das contas é feita a vontade de Deus, claro. Mas a confissão de fé tem que haver ainda. Não é esse negócio de botar tudo na responsabilidade de Deus, não. Olha o que Jesus falou para esses cegos, irmãos. Seja-vos feito conforme a sua fé. Vai acontecer conforme a fé de vocês. Vai acontecer conforme a fé de vocês. Estou falando e estou lembrando. Lembra dos 10 leprosos? Coisa tremenda ali. Coisa tremenda. Os leprosos foram até Jesus. Aí Jesus virou para eles e disse, então vão lá e mostrem para o sacerdote e ofereçam a oferta que Moisés determinou. Sabe quem tinha que ir para o sacerdote? A pessoa que fosse curado da lepra. Mas Jesus não curou ninguém, não. Jesus já mandou eles se apresentarem para o sacerdote e oferecer a oferta. Mas Jesus não passou a mão neles, não. Eles tiveram que dar meia volta e ir para o sacerdote, leprosos ainda, mas a Bíblia diz que virando-se, lê lá, irmãos, da Bíblia, a passagem dos 10 leprosos é tremenda. Virando-se eles, foram curados. Que coisa tremenda, irmão. Atitude de fé. Jesus não colocou a mão em nenhum deles, não. Eles foram lá, Jesus tem misericórdia de nós, os 10 leprosos. Aí Jesus falou, ide mostrar para o sacerdote e ofereça a oferta que Moisés determinou. Eles podiam dizer, mas Jesus, a gente está leproso ainda. Eles não falaram, não, eles criam. Quando eles deram meia volta, foram curados. Oh, irmão. De repente,
se fosse outra pessoa, tivesse dito, Senhor, mas a gente vai para o sacerdote, mas está esperando o Senhor curar. Mas eles viraram e começaram a ir sacerdotes. Quando eles viraram, foram curados. Irmão, Deus ainda quer ver nossa fé. Deus ainda quer ver nossa fé. O que você está pedindo a Deus? O que a Bíblia diz? Credes que recebestes e será assim convosco. Aleluia! O que você está pedindo a Deus, creia. Confessa a tua vitória e Deus dará a tua vitória. Você está pedindo a Deus? Aleluia! Né? Ah, mas cadê aquele Deus que operava milagres? Aí Deus disse para a gente, cadê aquele povo de fé? Cadê aquele povo que punha o pé no Rio Jordão, transbordando? Coisa tremenda, irmão. Essa passagem do Jordão é tremendo. Né? Então, olha, vai acontecer segundo a sua fé. Existem muitas pessoas que não creem. Sabe o que acontece? Existe muita pessoa que... Sabe aquela música que diz, né? Deixa a vida me levar? Tem muito crente que vive assim mesmo. Deixa a vida me levar. O que Deus quiser fazer, Ele faz. Irmão, não é assim não. Não é o que Deus quiser fazer. Irmão, a Bíblia diz que, para você ter uma ideia, a vontade do Senhor, a Bíblia diz, é que todos os homens sejam salvos. Aí eu pergunto para você, todos os homens serão salvos? Não, irmão. Mas a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Só para você ter uma ideia. Então, irmão, a vontade de Deus é que todos sejam curados. É que as portas se abram. A vontade de Deus é que o marido pare de beber, o filho seja curado, abra-se uma porta de emprego. A vontade de Deus é sempre o bem para nós. A Bíblia diz que em todas as promessas de Deus, temos sempre o sim por meio de Jesus. Deus sempre vai querer. Mas a nossa responsabilidade fica onde? E a nossa responsabilidade de crer fica onde? Então, esse negócio de dizer, não, seja feita a vontade de Deus. Irmão, é claro que a vontade de Deus vai prevalecer. Né? Mas nós temos que crer e confessar nossa vitória. Jesus falou para esses cegos, sejamos feitos segundo a vossa fé. Jesus só falou isso. Colocou a mão nos olhos dele. Irmão, é interessante, Jesus não colocou a mão nos olhos deles e disse, sejam curados. Não, Jesus colocou a mão nos olhos deles e disse, seja-vos feito segundo a fé de vocês. Se eles tivessem fé para ser curados, seriam curados. Se não, continuariam cegos. Porque Jesus falou, seja-vos feito conforme a vossa fé. Então, meu irmão, vamos crer, né? Vamos crer. Aleluia. O que você está pedindo a Deus? Creia. Confessa a tua vitória. Creia que Deus vai dar. Aleluia. Né? A gente fica com esse negócio de... Na verdade, irmão, muita gente não tem fé e fica dizendo que Deus seja feito conforme Deus quer. É claro que seja feito conforme Deus quer. Mas muitas das vezes, muita gente diz isso porque na verdade não crê. E tem medo de dizer que Deus vai dar e de repente Deus não der por algum motivo, de repente pela falta de fé dele mesmo, e ele fica com vergonha diante das pessoas para quem ele confessou que Deus ia abrir a porta. Mas eu quero dizer para você que quando você toma uma atitude de fé, Deus honra a sua fé. Aleluia. É impossível você passar vergonha. A Bíblia diz que aquele que crê no Senhor não será envergonhado, irmão. Você está com medo de passar vergonha? Não tem chance. Não tem essa possibilidade, irmão, porque Deus vai honrar a tua fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. De repente, Deus está esperando você crer. De repente, Deus está esperando você confessar a tua vitória. Jesus falou, estou lembrando aqui, Jesus falou, até agora vocês não têm recebido nada, porque vocês não têm pedido nada. Peçam e receberão, para que a vossa alegria seja completa. Até agora vocês não têm recebido nada, vocês também não pedem nada. Veja que coisa tremenda, irmão. Né? Nós temos um Deus, irmão, com a dispensa cheia, a dispensa de bênção cheia.
Mas às vezes nós somos tímidos em pedir e fracos em confessar a nossa fé, a nossa vitória. Aleluia. Confessa a tua vitória, confessa a tua cura. Eu vou ser curado. Eu tô orando e Deus vai abrir aquela porta para mim. Confessa. Tem medo de passar vergonha, não. Não vai passar vergonha, não. Vai acontecer segundo a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Meu marido, eu já estou vendo pela fé meu marido largando a bebida. Eu falei aqui, né? Já estou vendo pela fé. Começa a ver pela fé. Começa a ver pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que você está vendo? Aí eu estou lembrando, a gente vai falando, vai lembrando, né? Abraão, Deus falou assim para ele, levanta os seus olhos e olha, toda essa terra será sua. Levanta os seus olhos e olha, até onde você puder ver, eu darei essa terra para você. Está escrito lá em Gênesis, irmão. Aleluia, capítulo 12. Toda essa terra que vês será tua. E se Deus disser isso para você? Tudo que você está vendo, eu vou te dar. O que é que você está vendo? Você está vendo que vai dar certo? Aí vai dar certo. Deus vai te dar. Mas você está vendo que... estou vendo que, sei não. Já estou vendo que não vai dar certo, não. Aí, irmão, toda a terra que veio será tua. Vai acontecer segundo a sua fé. Já pensou, irmão? Isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério. Não é positivismo, não é determinar, não estou falando nada disso, né? Não importa, eu tenho que determinar. Não, não é nada disso. É Bíblia, irmão. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Você tem que crer para Deus dar, né? Tem gente que espera para depois dizer assim, eu não estava nem falando para ninguém, eu estava esperando Deus dar para falar. Irmão, confessa a tua vitória, irmão. Confessa que Deus vai atender a tua oração. Eu não estava nem falando para ninguém, estava esperando Deus dar. Pode até soar certo, né? Mas, irmão, segundo a Bíblia, não. Segundo a Bíblia, você tem que confessar a sua vitória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sem medo de ser feliz, irmão. Aleluia. O que é que você está orando para Deus? O que é que você está pedindo para Deus? Confessa a tua vitória. Diz que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia. Quem sabe Deus está esperando você confessar a tua vitória para dar a tua vitória. Pensa nisso. Vai acontecer segundo a vossa fé. Guarda essa palavra no seu coração e pensa nisso. Né? Começa a confessar a tua vitória. O que é que você está pedindo a Deus? Confessa. Né? Deus vai honrar a tua fé. Amém? Nessa palavra de reflexão, quero deixar do seu coração. Que Deus possa abençoar a tua vida, Deus possa abençoar a tua casa e a tua família, bom? Em nome do Senhor Jesus. Nunca imagina que passei noites escuras. Pensa que minha vida